Adorar ao Senhor e servi-lo. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecer a Deus pelo privilégio de estar na casa dele, de poder adorá-lo na beleza da sua santidade. Muito bom estarmos aqui nessa noite para juntos ouvir, servir e exaltar o nome do nosso Senhor. Quero agradecer ao pastor Anderson pelo convite que me fez para estar aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus nessa noite com os irmãos. Irmãos, é um privilégio, mas é uma responsabilidade muito grande de poder falar daquilo que Deus tem para você. Nós já cantamos aqui, nós já louvamos ao Senhor, e uma das coisas que foi muito falado foi no nome de Cristo. E a última música que nós cantamos aqui fala que eu te agradeço por tudo que tem feito. Tudo que tens feito. Quem é que tens feito? O Cristo. Por falar nisso, qual é o Cristo que você e eu temos servido e temos adorado? Qual é o Cristo que nós temos colocado em nossas vidas como Senhor? Será que é um Cristo histórico? Será que é um Cristo que nós admiramos pela pintura do pintor, né? Aquele artista consegue pintar uma gravura, fazer uma gravura que te impressiona pela beleza. Qual é o Cristo que você tem servido? E eu estava pensando muito sobre isso, e fui lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 15, comecei a examinar a história de Jesus Cristo, comecei a ver o trajeto de Jesus Cristo, tudo aquilo que Ele fez por mim e Ele fez por você. E às vezes nós passamos a semana chamada Santa e nós nos emocionamos, nós choramos, porque nós vemos tudo que Cristo fez por nós. Mas são apenas dias ou são apenas momentos que nos emocionam. E durante todo o restante do ano, nós vivemos como se Cristo não existisse. E essa história mexeu comigo, e por isso eu quero compartilhar com vocês. Eu não vou ler o capítulo 15 inteiro, mas eu queria ler apenas do versículo 33 ao versículo 38, estarei lendo na versão NVI, talvez você esteja com a outra versão, mas a leitura da palavra de Deus, ela vem falar aos nossos corações e vai ser projetada ali. Diz assim a palavra do Senhor: houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu e embebedou uma esponja de vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber, e disse: deixe-nos ver se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião, que estava em frente de Jesus, ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra, este é o teu momento. Senhor, em nome de Jesus, toma a nossa mente, o nosso coração, usa-nos para falar somente aquilo que o Senhor tem a falar para nós nesta noite. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz, e ela faz toda a diferença em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Nós louvamos a Deus porque a palavra de Deus é poderosa. Louvamos a Deus porque a palavra de Deus, ela enche, e por si só ela satisfaz o nosso desejo do coração. Quando eu li
esse versículo, eu fiquei assim, pensando sobre um fato que ocorreu naquele momento em que Jesus estava ali na cruz. Diz o versículo: e houve o quê? Trevas sobre a face da terra, da hora do meio-dia até as 3 da tarde. É interessante que a Bíblia, quando fala sobre Jesus Cristo, sobre o nascimento de Jesus, aconteceu também um fenômeno que todos os olhos, principalmente dos pastores, viram. O que houve naquele dia, quando Jesus nasceu? Uma grande luz brilhou. Uma grande luz que mostrou, que apontou para o Filho de Deus, aquele que tem o poder de resgatar, de salvar a nossa vida. Quando eu pensei nisso, eu fiquei analisando sobre como nós estamos olhando para Cristo, como nós estamos nos portando diante do Cristo, que não é um Cristo que é pintado, não é um Cristo histórico, mas é um Cristo que veio a este mundo, que nasceu de uma mulher, que trouxe luz a esse mundo. Em Isaías, capítulo 9, no versículo 1 e 2, diz o seguinte, não sei se pode ser projetado, Isaías 9, 1 e 2, se não, deixa eu abrir aqui no celular, que fica mais fácil, né? Isaías, já colocaram. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos no passado. Ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Não era esse versículo não, Isaías 9. E o povo, isso mesmo, caminhava em trevas e viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Jesus, a luz do mundo, quando ele veio, ele trouxe luz, e essa luz representa para nós um caminho, uma direção a ser seguida. Quando a gente começa a observar que ele veio, ele cumpriu. Quando eu comecei a ler esse texto, eu vi que os homens, os religiosos, os senhores, os doutores da lei, começaram a tramar contra Jesus, começaram a acusá-lo de algo que ele não havia feito, começaram a trazer sobre ele acusações para poder prendê-lo. E o que mexeu muito com o meu coração, foi este mesmo povo, o mesmo povo que dias antes, quando Jesus entrou na cidade, estava clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Estava exaltando, estava glorificando, estava tirando suas vestes, os seus mantos, colocando no chão, para que o jumento em que ele estava montado não pisasse no pó da terra. E esse mesmo povo que estava fazendo isso, hoje, quando Jesus é apresentado, quando Jesus é levado diante do Sinédrio, levado diante de César, ele pergunta: o que vocês querem que eu faça com esse homem? E era costume, por essa ocasião da Páscoa, soltar um prisioneiro. E agora eles escolhem que soltem um dos prisioneiros mais cruéis. Diz que um assassino, um homem com um coração mau, um homem que não tinha nenhum escrúpulo, mas um bandido, um marginal.
E agora eles preferem trocar Jesus por aquele homem. Preferem condenar o Senhor Jesus e libertar um homem que tinha um coração mau, uma vida torta diante da sociedade. Um assassino. Mas eles fizeram essa troca. E agora, quando a gente começa a caminhar, o nosso coração começa a apertar, porque, como nós falamos, esse homem que veio como luz, veio para trazer para nós vida, veio nos dar a direção, veio nos resgatar. Sabe por quê? Quando esse versículo 33 fala que houve trevas sobre toda a terra, sabe o que isso significa? O que é que significa as trevas? E o homem, as trevas significa o pecado do homem. Lembra? Quando o Senhor criou o mundo, Ele disse, haja luz, e aconteceu a luz. Mas essa luz era para que os nossos caminhos continuassem iluminados, continuassem com clareza. Mas entrou o pecado no mundo. E essa escuridão, essas trevas que tomou conta da terra, significa que havia uma separação agora por conta do pecado. Em Romanos diz que todos nós pecamos e nós estamos separados da glória de Deus. Qual é o Cristo que você tem servido? Qual é o Cristo que você tem colocado como Senhor da sua vida? Será que é um Cristo pintado? Será que é um Cristo histórico? Ou é aquele Cristo que viveu entre nós e que foi até a cruz? Injustamente, mas Ele foi à cruz por minha causa e por sua causa. Ele foi à cruz para que eu e você tivéssemos liberdade, a luz do mundo, para que eu e você deixássemos de andar nas trevas e voltássemos para a luz, uma luz que nos conduzirá à eternidade. Eu não sei se você tem realmente servido a Cristo, se você tem colocado o Senhor na sua vida, um Cristo real, um Cristo que morreu naquela cruz por sua causa. E aqui a Bíblia, essa passagem fala que aqueles homens que estavam ali condenando Jesus injustamente, quando ele brada, quando ele fala, quando ele pergunta para Deus, por quê? Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Irmãos, o sofrimento de Jesus foi tão grande que ele se sentiu só. E alguns historiadores, alguns teólogos dizem que aquelas trevas que aconteceu naquele momento, nesse período, é porque Deus fechou os olhos por causa do pecado da humanidade. Outros dizem que foi por causa do pecado, do meu pecado e do seu pecado, que estava sobre os ombros de Jesus. E Deus não compactua com o pecado. Por isso houve trevas. Por isso o Senhor se sentiu abandonado por Deus. Mas Deus nunca nos abandona. Ele está sempre vindo em nossa direção. Ele está sempre abrindo um novo caminho para nós. Esse é o nosso Deus. O Deus que cuida de nós. O Deus que está sempre olhando para as nossas necessidades. Irmãos, e Ele quer tão somente que nós reconheçamos isso. Aqueles homens que estavam ali estavam totalmente incrédulos, com os corações endurecidos, zombavam do Senhor Jesus, chacoteava dele, cuspia nele. Quando houve o julgamento, diz que ele foi para a sala, e lá os soldados pegaram uma vara e bateram na cabeça de Jesus. Você já levou uma pancada na cabeça? Você pode imaginar como dói uma pancada na cabeça? Principalmente para mim e para o pastor Sérgio, que não temos proteção, né? O Alan ainda tem proteção, né, Alan? Agora você imagina uma pancada na minha cabeça. Jesus, ele tinha cabelo. Vocês imaginam
o quanto Ele sofreu por sua causa e por minha causa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o Cristo que em qual Cristo você tem depositado a sua confiança, a sua esperança? Será que é um Cristo que as pessoas falam por aí? Ou é um Cristo que se apresenta na televisão dizendo que Ele é o Cristo? Ou é o Cristo que sofreu, o Cristo que veio como luz, e quando morreu, houve treva sobre a terra? Um Cristo que veio para que nós, como pecadores, reconhecêssemos a nossa condição de pecador, nos arrependêssemos, confessássemos a Ele como Senhor de nossas vidas, e começasse a viver uma vida diferente na presença dEle. Talvez você e eu não estamos prestando a atenção da forma que nós estamos nos portando diante de Deus. Talvez você e eu temos vivido uma vida sem se ligar naquilo que Cristo veio fazer por nós. Temos servido a Ele de qualquer forma. A irmã Priscila, quando estava ministrando aqui, ela falou: você tem servido a Deus de coração? Eu não combinei com ela. E ela perguntou: como é que você tem se apresentado para Deus? É interessante nós pensarmos nisso. Será que nós temos dado a Deus o louvor devido? Temos prestado ao nosso Deus a reverência, a obediência necessária? Ou nós temos vivido de forma relaxadamente, sem entender que o nosso Deus é um Deus poderoso, que cuida de nós, que o tempo inteiro Ele está se voltando para nós. Esse é o Deus que não fugiu com a sua responsabilidade, é o Cristo vivo que veio, que sofreu por mim e por você. É uma das coisas que hoje eu e você podemos ser felizes e confiar. O versículo 38 diz assim: o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Sabe o que significa isso? Que hoje nós temos a liberdade, hoje nós temos condições de chegar, porque o sacrifício de Jesus foi para nos garantir chegarmos diante do Senhor. De alto a baixo, quando o centurião estava na frente de Jesus, ouviu o brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Isso me leva a pensar na seguinte coisa: quantas vezes nós estamos crucificando Jesus em nossas vidas, sem perceber, sem nos dar conta de que aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos crucificando o Senhor. Às vezes, nós estamos cometendo atos que se tornaram tão corriqueiros, que já não nos incomoda mais. E a gente fala: tanto faz, isso não tem nada a ver. São coisas diabólicas que vêm acontecendo em nossa sociedade, no mundo em que nós estamos vivendo, que vai nos ludibriando, vai nos enganando, vai nos engodando e vai tirando o nosso foco de Jesus Cristo. E os nossos olhos estão sendo vendados, estão sendo tampados pela cultura que muitas vezes o mundo e a sociedade nos oferece. Você quer viver uma vida de acordo com o que a sociedade tem pregado para você, ou você prefere viver uma vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus te mostra?
fala para vivermos. É preciso mudarmos as nossas atitudes. É preciso olhar para dentro de nós e ver como é que nós estamos vivendo. Ou vai ser preciso acontecer algo tão forte na tua vida para os teus olhos abrirem, como aconteceu na vida daquele homem, daquele soldado, daquele centurião que estava ali, que só depois que o Senhor Jesus foi até a cruz e morreu, que ele reconheceu que o Senhor Jesus era Filho de Deus. Precisamos avaliar as nossas vidas, precisamos rever os nossos conceitos. O que nós estamos fazendo para que Cristo seja reconhecido em nossas vidas, no nosso dia a dia? Em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20, diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. O corpo de Cristo foi entregue, foi esmagado por você e por mim. E esse corpo foi a razão, foi o motivo que abriu o caminho para mim e para você. Foi preço, um preço muito alto, foi o preço do sangue de Jesus. Talvez, eu não sei quais os caminhos que você tem andado, mas hoje Cristo, o Jesus Cristo, o Cristo que morreu na cruz, Ele chama você para fazer uma mudança. Ele te convida a mudar a sua vida, porque hoje você tem acesso, porque Cristo já sofreu na cruz por você e deu o seu sangue para que nós hoje pudéssemos entrar um novo caminho, um caminho novo, uma nova direção. Eu convido você a refletir nesse momento, a baixar a sua cabeça, a pensar da maneira com que você está vivendo, ao Cristo que você está servindo. Ore ao Senhor, pergunte se esta é a forma certa para você viver. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos tomar uma decisão. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, que tipo de vida você tem levado, qual é o Cristo que você tem servido, mas eu te convido hoje a decidir, a viver uma vida na presença daquele Cristo, não aquele da pintura, não aquele histórico, mas aquele real, que viveu entre nós, que veio com um propósito, veio como luz, morreu e as trevas do pecado que cobria a humanidade foi revelada naquele momento. E nós precisamos reconhecer que somos pecadores, que se não tomarmos uma decisão, se não voltarmos os nossos olhares para Cristo e não reconhecermos que somos pecadores, estamos prestes a perecer, a morrer. E a morte sem Cristo é uma morte triste. Eu te convido a orar nesse momento. Você que entrou aqui nessa noite, está vivendo uma vida descomprometida com Deus, uma vida sem direção, sem reconhecer que o Senhor Jesus, aquele que foi à cruz, é o verdadeiro Senhor, não aquele Cristo pintado, não aquele Cristo que a história tem mostrado para você, mas o Cristo que a Bíblia diz que veio para abrir um novo caminho, o Cristo que veio e derramou o seu sangue para nos dar uma vida nova nele. E eu quero que você hoje pense na sua vida. Como é que está a sua vida com Deus? Que você possa decidir hoje a servir ao Cristo verdadeiro. Saiba que
Só através disso, só dessa maneira, só quando você reconhecer que é pecador, assim como eu, confessar o Senhor, você poderá entrar no lugar santíssimo, que é a presença do Senhor. Viver uma vida para glorificar o nome do Senhor. Eu não sei quantos nessa noite querem tomar essa decisão de andar na presença do Senhor. Eu quero te convidar, se você está aqui hoje, se você sentiu, se você crê que o Cristo Jesus da cruz, aquele que morreu, se você quer fazer uma decisão de andar com Ele, de colocá-lo em prática na sua vida, eu quero orar por você. Eu quero que você levante a sua mão e nós vamos estar orando por você. Alguém aqui quer deixar Cristo? Deus abençoe aqui, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém quer entregar a vida, a sua vida a Jesus Cristo? Permitir que Ele seja Senhor da sua vida? Levante sua mão, eu quero orar por você. Eu quero orar, colocar a sua vida diante do Senhor. Talvez você também conhece a Jesus, mas está longe dos caminhos do Senhor. E hoje, a palavra de Deus falou ao teu coração, e você quer firmar um compromisso com Ele. Levante a sua mão também, que eu quero orar ao Senhor pela sua vida. Quero colocar você diante do Senhor. Alguém? Nós vamos orar mais uma vez, e vamos estar encerrando esse momento de mensagem para o Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo em que nós passamos aqui na Tua presença. Obrigado, Deus, pela vida